Eu sou a doutora Nárima Caldana, eu sou ginecologista e obstetra, e essa aula vai para os alunos do sexto período da Barão de Mauá, né, que estão no terceiro ano, que estão passando em saúde da mulher. Essa aula, na verdade, metade dela eu consegui fazer ao vivo com os alunos, só que por conta da internet daqui de casa, né, enfim, de toda esse problema com a internet e com a rede que a gente estava tendo, eu não consegui terminar a transmissão. Então eu vou fazer de novo toda a aula para que eles possam, para que vocês possam entender desde o começo o contexto da aula, né, para a gente não ficar perdido aí, não fazer. É bom que vocês revisam a parte que eu já dei e, e é isso. E aí a gente vai fazendo, tá bom? Então nessa primeira parte nós vamos falar sobre obstetrícia, né? Essa primeira parte do curso a gente fala sobre toda a dinâmica do parto, da gestação, né? Tudo que a bacia precisa se adequar, que o corpo da mulher precisa se adequar. Das modificações do organismo materno vocês já tiveram no período anterior do curso, mas nós vamos falar basicamente as adequações para o parto, né? Tudo que precisa acontecer de transformação fisiológica e todas as etapas de um trabalho de parto também e como conduzir o trabalho de parto. Vamos lá. Então, nessa primeira parte, nós vamos falar das relações entre feto e o organismo materno. E também nós vamos falar da bacia obstétrica. A gente vai falar também de nomenclatura. Chato, é um pouco metódico de se falar disso, porque a gente está falando aqui de nomes, de nomenclaturas, de padronização. Por que é tão importante padronizar os nomes das coisas em obstetrícia? Porque se eu tô, por exemplo, em Morro Agudo e quero passar um caso para Franca, quero ligar para o médico que está lá e falar e pedir uma vaga, né? Por exemplo, porque lá é alto risco. Eu preciso pedir uma vaga, então eu posso informá-lo. Olha, eu estou aqui com uma gestante primigesta, 29 semanas, e ela está com 4 centímetros de dilatação, está no plano zero de DELI, o colo está apagado aproximadamente 60%, cefálico, bolsa íntegra. Isso já faz com que o obstetra que está lá no serviço ouça minha fala e entenda, imagine na cabeça dele exatamente como que tá a gestante que eu estou examinando e que eu estou contando o caso para ele. Então ele já consegue imaginar quanto tempo vai levar para aquilo evoluir, quanto tempo eu preciso de agilidade para poder deixar nascer com segurança, enfim, o leito que eu preciso, vai precisar de UTI ou não, tá indo no tempo adequado ou não, tem alguma particularidade, tá com bolsa rota, então o que que eu preciso fazer? Então, são particularidades que a gente vai entendendo, né? Conforme a gente vai passando o caso. Então, eu quero começar. Isso vocês vão aprendendo naturalmente ao longo do processo, mas o- qual é a intenção de a gente ensinar sobre estática fetal? Para a gente saber localizar pontos de referência da mãe e do feto e relacionar esses pontos, sabe? De a gente poder falar, olha, tá em OEA. Então, o que que é isso, no fim das contas? O que que significa essa variedade de posição? E a gente saber dizer também qual é a posição, a apresentação, a situação, enfim, como é que está o feto em relação ao abdômen materno, para a gente poder ter uma noção se dá para ser parto normal. Então, tudo isso, só para esclarecer, é muito importante. Cada nomenclatura dessa tem a sua importância, tem a sua validade, e é muito interessante que a gente aprenda a respeitar esses nomes, né, para a gente poder passar o caso direitinho. E a gente vai fazer essa avaliação fetal com os pontos de referência, como eu disse para vocês. Então, a nossa primeira, vamos dizer assim, um dos primeiros parâmetros que a gente precisa analisar num feto é sobre a atitude fetal. Atitude é, vamos dizer assim, quando você fala assim, o que que é atitude? Atitude é como se fosse o comportamento, é como se fosse a forma como está, a forma como está, o feto está agindo dentro do útero, vamos dizer assim, né? E a atitude fisiológica quer dizer uma atitude normal, natural, uma atitude ok do feto lá dentro do abdômen, seria a atitude fisiológica, que é a atitude de posição fetal, que a gente fala, né? Que ele fica no ovoide córmico, a configuração de ovoide. Qual a configuração que o feto está assumindo dentro do abdômen materno? É mais ou menos isso, para a gente se expressar certinho.
Então, qual seria a configuração do feto lá dentro, né? A gente poderia deixar um feto todo atônico, todo largado, assim, mas aí, na hora do parto, poderia ficar atrapalhando um bracinho, ocuparia muito mais espaço, né? Além do tamanho de uma barriga de grávida normal, teria um tamanho muito mais exagerado. Porque além do bebê, a gente tem placenta, tem bolsa amniótica, tem várias estruturas lá dentro. Então, para o bebê economizar espaço, ele fica nessa posição de ovoide, né? Que é uma posição toda acomodadinha, toda diminuindo espaço, economizando espaço mesmo, para que ele possa ficar bem reduzido, né? O mais acomodado possível ali no útero. E aí, não tanto faz se ele tá com o polo cefálico, né? Que é isso daqui, ó, que ele tá, né? Sempre vai estar nessa atitude de estar encolhidinho. Inclusive, essa atitude aqui, ó, que tá mostrando nessa foto de newborn, nesses ensaios que a gente morre de amor porque é muito fofo, e nesse adulto aqui deitadinho, pode reparar que é uma posição que comumente a gente adota quando a gente está com sono ou quando a gente está precisando se sentir protegido, né? Quando a gente está com medo, quando a gente está ansioso, enfim. Quando a gente fica nessa posição, psicologicamente, a gente está se lembrando da posição que a gente ficava intraútero, né? Isso a psicologia consegue explicar, que a posição fetal é uma posição em que a gente se sente seguro. Inconsciente, mas a gente se lembra, né? Entre aspas. E aí a gente falou de atitude fetal, né? Por exemplo, num feto que está em óbito, né? Um feto que faleceu dentro do ventre materno. Geralmente é um feto que não tem uma atitude tão córmica assim. É um feto que está um pouco mais sem tônus, né? Um pouco mais largadinho, vamos dizer assim, né? Que está um pouco mais solto, um pouco menos de tensão muscular, porque não tem mais vida, ele não tem estímulo nenhum. Então, é um bebê que vai ter um pouco mais de lentidão na passagem de canal de parto, porque é como se ele não pudesse ajudar, ele não soubesse ajudar. E então a gente tem a atitude ativa, né? A atitude em configuração ovoide. Essa é a atitude fetal. E aí nós temos um outro parâmetro a ser analisado, que é a situação fetal. E a situação é o maior eixo do feto em relação ao maior eixo materno. Como que essas duas maiores linhas aí estão se comportando. Então, a gente tem a situação longitudinal, que é quando coincide, né, o maior eixo da mãe com o maior eixo fetal, e a situação transversa, quando o maior eixo da mãe fica perpendicular ao maior eixo fetal. Vou explicar. Então, aqui nessa primeira foto, a gente tem a situação longitudinal, né, onde o feto tanto faz se ele tivesse com a cabeça viradinha para baixo ou com o bumbum viradinho para baixo, tanto faz, né? É chamado de situação longitudinal da mesma forma. E na outra é a situação transversa, né, que o bebê está transverso aí ao abdômen materno. Geralmente são as posições córmicas. A gente vai falar disso, são apresentações córmicas. Situação longitudinal. A gente tem aqui em 99,5% das gestações. Então, é quase todas as gestações, né? É difícil de você falar assim, ah, o bebê está transverso. Quase nunca isso acontece, né? Só 0,5%, né? Então, quando a gente tem a situação longitudinal, como eu disse para vocês, ela tem a apresentação cefálica ou pélvica. A situação transversa geralmente acontece por algum motivo. Não é simplesmente porque o bebê quis ficar assim, né? A gente tem que sempre pensar que pode ter algum outro motivo por trás disso, né? Ou por causa de multiparidade, por causa de ter mais de um bebê, né? Às vezes o primeiro tá numa situação e o outro só restou para ele ficar assim transverso. Ou então pode ser por polidrame, né? Porque tem muito líquido, então acaba distendendo em excesso a cavidade uterina. E aí o feto acaba tendo um pouco mais de mobilidade e pode
se assumir essa situação dentro do útero. Placenta anômala. Às vezes a placenta está posicionada num local que dificulta a situação do feto em ficar longitudinal, né? Às vezes a única alternativa para esse feto é ficar em situação transversa mesmo, não tem outra opção. E também a gente pode ter uma anomalia uterina, né? Onde por exemplo, pode ter um septo dentro do útero, pode ter só um corno, né? Por exemplo, só um hemiútero ali formado, pode ter também algum mioma submucoso, né? Vamos dizer assim, localizado ali na cavidade uterina que cresceu durante a gravidez por conta de estimulação hormonal e às vezes não sobra espaço para o feto assumir situação longitudinal, que seria o mais fisiológico para um parto, né? Ou então alguma malformação do próprio feto, né? De repente, se ele tem alguma outra deformidade que impede com que ele assuma uma situação longitudinal, ele vai acabar assumindo a situação transversa mesmo. E aí a gente falou então atitude, situação, que é o feto em relação à mãe, né? E a apresentação. A apresentação é a região do feto que ocupa a área do estreito superior e que vai se insinuar. Quer dizer, a região do feto que está ali insinuada para o canal de parto. Então, se é um bebê sentadinho, apresentação pélvica, que é como ele está se apresentando na hora do parto, na hora que você está lá vendo no canal de parto, é o que está apresentado ali, é a apresentação do feto. Então, se tem a cabeça ali que você vai fazer o toque, você vai sentir cabeça ali no colinho do útero, então a apresentação é cefálica, certo? E aí a apresentação não é definitiva, lógico, né? Pode ser que esteja num ultrassom aí de 16 semanas, o bebê esteja pélvico, mas tem muita água para rolar ainda, né? Pode ser que depois, com toda a movimentação, com o crescimento, enfim, com todo o desenvolvimento fetal, até mais ou menos 32, 34 semanas, a gente tem uma definição aí. Mas também não é impossível que um feto de 38 semanas queira mudar sua apresentação na última hora, né? Já aconteceu uma vez, quando eu era residente, a paciente tinha um parto indicado por ser parto pélvico, né? Era um parto cesariano, estava indicado, porque já estava de 41 semanas. E nesse caso a gente não deve, nós vamos ver isso mais adiante nas próximas aulas, mas a gente, se acontecer de chegar nascendo, é uma situação, mas a gente não deve induzir esse tipo de parto, né? Não é um parto que a gente vai estimular, que a gente vai incentivar que seja parto normal, porque a gente sabe de todas as intercorrências que podem acontecer e o quanto que elas podem ser graves. Mas o feto não tinha assumido outra apresentação, estava pélvico ainda, e aí a gente indicou cesariano, porque já eram 41 semanas, não era possível induzir. E aí a paciente foi internada de manhã, quando a gente foi fazer o parto já no fim da tarde, porque foram muitas intercorrências, foi um dia cheio, estava cefálico. E no toque, quem tocou foi chefe, quem tocou foram pessoas experientes e tinham certeza de que era uma apresentação pélvica. Então, isso tudo é muito relativo, isso tudo pode mudar ainda de última hora, mas via de regra, se a gente for olhar assim pelas estatísticas, pelo que mais acontece, até mais ou menos 32, 34 semanas, o feto assume a apresentação definitiva. Porque depois passa a ser mais difícil de ter mobilidade, né? Pelo tamanho, pelo crescimento do feto, porque vai se acomodando e vai começando a se insinuar ali no estreito superior e depois vai indo para a pequena bacia e aí já não tem mais opção de mobilidade, na verdade. Então, a apresentação é o que a gente vai conseguir ver primeiro quando fizer o toque. É a porção fetal que primeiro aparece ali. Gente, é muito mais comum que a gente tenha as apresentações cefálicas, né? Porque é muito mais fisiológico para o parto, então a natureza faz tudo certo, né? O feto costuma se posicionar muito mais facilmente assim. E também porque a cabeça, vamos dizer assim, em termos de proporção ao feto, né, ela acaba tendo um pouco mais de peso em relação ao todo o corpinho do feto, né? E, enfim, por essas questões, a cabeça costuma ser a estrutura mais facilmente apresentada num parto, né? Vamos dizer assim, numa gestação. Mas
dentro das apresentações cefálicas, nós ainda não basta estar cefálico, nós ainda temos dentro da apresentação cefálica várias variáveis que precisam também ser analisadas. Então, a gente tem aqui, ó, nessa primeira, eu peguei minha boneca para mostrar para vocês, ó. Então, a gente tem na apresentação cefálica, que é a do feto bem encolhidinho aqui, ó, que é a nossa preferência, né? Que ele esteja com o queixinho no peito mesmo, para poder ter uma passagem melhor pelo canal de parto, para que ele se torne cada vez mais, vamos dizer assim, ovoide, mais como se fosse passando por um canal cilíndrico, para que ele passe de uma maneira mais adequada, sem resistências e com o diâmetro menor possível, né, para ter mais facilidade. Porém, em algumas situações, quando a gente está tocando um feto que está na cefálica fletida, quer dizer que é um feto que está aqui, só que ele está com a flexão completa, certo? E aí, quando tá assim, o que a gente vai tocar é essa porção aqui, ó. A gente vai tocar o lambda, a sutura lambda do feto. A gente toca a porção posterior daqui da cabeça do feto. E isso é o normal. Mas pode ser que por alguns motivos, ao invés de estar assim totalmente fletida, a gente tenha deflexão de primeiro grau, que ao invés de a gente encontrar no canal de parto essa porção posterior, a gente encontra a porção anterior da cabecinha, porque aí já não vai estar tão assim, né, encaixadinha no canal, ó. Ela já vai estar um pouco mais assim, então, aí o que fica no canal é essa porção aqui da frente, né? Que seria a moleira, no caso, que é a fontanela anterior. E aí a gente consegue sentir, quando a gente já sabe que o feto tá na deflexão de primeiro grau. Então, quer dizer que já tem uma mudança aí do diâmetro da cabeça do feto assim, né? Para assim. Já tem uma pequena mudança aqui na questão do diâmetro. A deflexão de segundo grau já faz com que a cabeça esteja um pouco mais hiperdistendida. Então, ao invés de a gente tocar a parte posterior, que seria na deflexão, que seria na fletida normal, ao invés de a gente tocar a parte anterior, que seria na deflexão de primeiro grau, a gente começa a tocar naso ou glabela. A gente toca aqui a testinha do bebê, até a porção do nariz é o que vai ficar exposto. Essa porção é o que acaba ficando exposta ao parto, e a terceiro grau é quando a gente tem face apresentada mesmo, que a gente acaba tocando o rostinho, né, que é o que está representado aqui pela letra D. Mas, Narma, será que nascem todos esses nenês? Por incrível que pareça, a de face é um pouco mais difícil, porque muda o diâmetro, mas até essa apresentação nasce. Nós vamos ver aqui que tem uma delas que não consegue nascer por causa do tipo de apresentação. Então, como a gente disse, né? Primeiro grau, parcial flexão, fontanela anterior, que é o que a gente toca, e o bregno. Na de segundo grau, a gente está tocando aqui naso ou glabela, né? A fronte aqui. E na de terceiro grau, a máxima de deflexão, a gente toca todo o rostinho do feto. O occipício praticamente encosta aqui no dorso, ó. Praticamente aqui. A região occipital encosta no dorso do feto, de tão hiperdistendido que fica. A figura só para vocês visualizarem. Aqui, os diâmetros, né? Como a gente considera um diâmetro fisiológico, vamos dizer assim? Claro, existem várias variáveis, existem bebês que crescem um pouco mais por alguns motivos, ou por uma questão genética, ou porque a mãe é diabética, ou que crescem de menos porque a mãe é hipertensa, porque a mãe é fumante, porque a mãe tem 1,40 de altura, enfim, né? A gente tem várias variáveis aí também. Mas o que é considerado, vamos dizer assim, parâmetro, né? Assim, dentro de uma curva de crescimento adequada, o que é considerado parâmetro para um bebê que seja normal para a idade gestacional, né? De peso normal para a idade, de mais ou menos 37 semanas a 39 semanas. A gente considera que esse diâmetro aqui, ó, tenha 9,5, né? Esse aqui da testinha, de um parietal até o outro.
daqui dos diâmetros orbitais tem a 8,5. E aqui, quando a gente vai traçar esses maiores diâmetros, aqui do mento, do queixinho, até aqui o occipício, a gente pode ter até 13,5 centímetros de diâmetro, que seria o maior diâmetro de uma cabeça fetal que deverá passar por uma bacia. Para a gente ter uma noção na hora de a gente avaliar a bacia, qual vai ser a dificuldade? Quando a gente está vendo que um feto está tá com uma deflexão, por exemplo, de primeiro grau, né? Que a gente está vendo que agora não é a fontanela posterior e sim a anterior que está exposta ali no canal de parto. Quando a gente tem assim, qual é o maior diâmetro que vai ser exposta essa bacia, né? Qual vai ser o maior diâmetro da cabeça fetal que vai ter dificuldade de passar? Então, tudo isso a gente vai analisar, mas vamos por partes. Isso tudo na apresentação cefálica. Quando a gente está falando de apresentação pélvica, a gente está em 4% das gestações, mas não é tão comum. Às vezes não é simplesmente porque o feto quis também, né? Como eu falei para vocês. A gente às vezes pensa assim, ah, ele quis ficar assim. Muitas vezes tem um motivo, né? Às vezes não é um motivo grave, mas tem uma justificativa para estar assim, porque o que seria fisiológico, o que seria mais natural, mais, vamos dizer assim, mais comum de se acontecer seria que ficasse cefálico, né? Apresentação cefálica, a cabeça ali encaixada no canal de parto e não a pelve do bebê. E aí a gente tem algumas justificativas para isso, para o bebê estar sentado. Ou malformações fetais ou uterinas, né, que dificultaram aí a apresentação cefálica. Gemelaridade, como eu disse para vocês, às vezes mais de um feto, um tá um pouco mais cefálico, mas o outro foi primeiro e aí era menorzinho e aí acabou ficando sentado, né, acabou ficando pélvico. Hidrocefalia ou anencefalia, prematuridade, vícios pélvicos. Vícios pélvicos, quando a gente fala isso, são conformações de bacia. Às vezes algumas alterações próprias da mãe, mas assim, são a exceção da exceção. Muitas vezes a gente vê obstetra falando assim: ah, não, mas a sua bacia não é boa. Gente, quase todas as bacias do mundo são boas. E até porque é algo difícil de se avaliar quando a paciente nem tá grávida e fala: ah, você não tem bacia boa. Muita coisa vai acontecer durante a gestação. A gente ainda vai ter a ação da ocitocina, que é aquele hormônio do amor, né? Que é o hormônio que vai também ajudar os ligamentos, né? Todas as estruturas ósseas se modificarem ali na conformação dela para adequar para o parto. Relaxina é um hormônio que também vai fazer alterações nos ligamentos. A própria progesterona vai deixar todos os ligamentos mais inchados e amolecidos, por isso que a gente tem aquela, aquela sensação que fica desastrada na gravidez, e isso não é só uma sensação, isso é real, por causa da conformação que os nossos ligamentos assumem durante a gravidez, e aí a nossa bacia vai mudar durante a gravidez. E depois do parto ela tende a voltar ao normal, então não dá para avaliar uma bacia antes da gravidez. A gente vai avaliar isso durante o trabalho de parto. E aí sim a gente consegue falar ali no final, lá pelas 37 semanas, a gente já consegue ter uma noção, né? Mas a hora do vamos ver mesmo vai ser no trabalho de parto, certo? Então, sem crenças limitantes, vamos começar a limpar isso desde já. E aí, a gente também pode ter brevidade do cordão, às vezes por algum motivo. O cordão umbilical não é tão longo quanto deveria. Tem cordões que são assim imensos, que o bebê se enrola e tudo mais. E isso também não quer dizer que vai contraindicar parto normal. Se ele por um acaso tiver circulares de cordão, né, quando a gente fala que tá enroladinho no pescoço, e tiver para nascer de parto normal, e tiver muito apertado, a gente pode clampear e retirar. Primeiro, cortar esse cordão antes de tirar o polo cefálico, antes de nascer. E tudo bem, vão ser segundos antes e não vai mudar em quase nada a nossa vida. Agora, e às vezes a gente pode desfazer a circular, tirar ela antes tirar aqui, ó, tá aqui. A gente pode puxar ela, tirar antes, né, com cuidado, e permitir o nascimento adequado, sem estresse, sem problemas, né? A gente pode ter inserção anômala da placenta. A gente pode ter a placenta um pouco mais baixa, então isso não dá tanta mobilidade para o feto se posicionar da forma adequada, né? Que ele não fique na apresentação adequada, cefálica.
E também pode ter algum tumor uterino, não quer dizer que seja câncer, não estamos falando disso, mas pode ser que tenha alguma tumoração, alguma nodulação uterina, alguma alteração, vamos dizer assim, morfológica do útero, né, física ali, que esteja prejudicando por uma questão de espaço, a apresentação adequada do bebê. E aí, por isso, ele acaba ficando pélvico. A bagunça. Dentro das apresentações pélvicas, a gente pode ter pélvicas completas, né? Que elas vão estar aqui com a perninha cruzadinha direitinho, e as incompletas, que tem a perninha para cima, ou ela pode estar até podálica, que aqui nessa figura C a gente está mostrando que tem um pezinho saindo ali, né? Pode acontecer. Mais uma ilustração para mostrar para vocês dentro da apresentação pélvica, a gente também tem outras variáveis, e são essas daqui, né? Que a gente vai falar com mais cuidado adiante. E aí o que acontece? Poxa vida, doutor, minha apresentação é pélvica. E aí às vezes fala assim, ai, doutor, mas era meu sonho ter parto normal, né? Eu queria muito. Ou então por necessidade mesmo. Às vezes a paciente não pode ser submetida a uma cesariana. Então, pessoal, às vezes algumas mães têm esse desejo de ter parto normal ou simplesmente não podem ter parto cesariano, né? Por exemplo, eu já vi pacientes com alergias à anestesia ou então deformidades da coluna vertebral que não permitiam a raquianestesia, ou então, enfim, várias comorbidades podem acontecer. Eu já vi também um paciente que teve um acidente automobilístico e tinha uma placa metálica na coluna, então não poderia receber a RAC, fazer a anestesia geral é algo um pouco arriscado, porque daí a gente tem pelo menos 1 minuto para poder nascer o bebê, e de 1 a 3 minutos, né, com segurança, mas de preferência dentro de 1 minuto para você conseguir nascer o bebê, senão ele também será anestesiado. Então a gente tem essa dificuldade, sabe? E muitas vezes é preferível que seja o parto normal. Então eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo. Deixa eu ver se eu vou conseguir rodar ele aqui. Mostrando o que é a versão cefálica externa. Que é um procedimento onde a gente tenta modificar a apresentação do feto. A gente modifica de pélvico para cefálico, né? A gente vai fazer a versão do feto aí com manobras pelo abdômen externo. Geralmente a paciente é sedada, né? Ela recebe uma sedação endovenosa ou pelo menos uma anestesia peridural para conseguir fazer todo esse processo. A gente passa bastante gel de ultrassom, né, no abdômen da mãe, ou vaselina, que seja para ficar bem fluido, bem, vamos dizer assim, escorregadio, né, para poder fazer as manobras. Vai fazendo devagarinho, só que exige alguns cuidados, né. Eu vou deixar vocês assistirem, depois eu falo um pouco mais. Alguma coisa dói? Não? Ok, perfeito. Excelente. Deito aqui de novo, viu? Deixa eu só ajeitar aqui, melhor? Acho que virou. Não tô tentando nem pra pegar ainda, Andréia, por favor. Mas vamos dar uma confirmadinha que já recebi vários olhares, né? Então, vem aqui segurar aqui pra eu... Não, Marcelo, só tem que etiquetar. Eu está ali, já peguei. Esse vídeo está disponível pelo YouTube, então não é algo particular meu, né? É um vídeo disponível pelo YouTube, uma maternidade de São Paulo. E depois a gente precisa conferir vitalidade fetal e conferir, lógico, o posicionamento do feto.
nessa situação. Muito interessante. Gente, sobre essa questão da versão cefálica externa, né? A gente tem sucesso em até 2/3 dos casos, reduz bastante a taxa de parto cesariano, né? De 83% a 37%. Pode ser realizada no início aliás, essa taxa aí que ele está falando é dentro dos partos pélvicos, né? Então, a gente não consegue mudar muito a taxa de parto geral de um serviço, até porque só 4% do total é que são partos pélvicos, são bebês de apresentação pélvica. Não adianta muito a gente ter tanta ambição assim de fazer, não, vamos mudar todo mundo para cefálico para aumentar. Existem outras coisas que precisam ser feitas, existem vamos dizer assim, vários recursos que muitas vezes não são utilizados da forma mais otimizada possível para poder melhorar esses índices de parto normal. A gente pode realizar essa versão cefálica até o momento do início do trabalho de parto, porque pode acontecer, por aqueles outros fatores que levariam o feto a ficar pélvico, lembra que eu falei? A gente pode ter um feto que pode voltar para a posição pélvica. A gente pode mudar para cefálica e daqui a pouco ele se torna pélvico outra vez. Então, quanto mais próximo ao parto a gente fizer, melhor, que daí não dá tempo dele mudar, né? Mas se for para ser, meu amigo, vai mudar. Tem um colega de trabalho que a esposa, né, precisou fazer, optou por essa manobra, porque ela já tinha um parto normal anterior, tinha sido muito bom, deu tudo certo, e no caminho para casa, o bebê voltou para a posição. Então não teve uma boa utilidade nesse caso, né? E a gente deve fazer com analgesia peridural, como eu disse para vocês, e relaxante muscular, terbutalina,
para que não haja resistência da própria musculatura do abdômen da mãe na hora de realizar a manobra, né? Também para que o útero não entre em contração por causa da movimentação e não precipite o trabalho de parto por causa disso, assim. Por isso que a gente só deve fazer isso quando tiver a termo mesmo, no momento exato. E a gente tem que repetir a verificação da vitalidade fetal em 1 hora e depois 2 horas antes da alta hospitalar, né? A gente faz 2 horas antes, depois mais de 1 hora, faz, daí 1 hora faz de novo, e aí sim, na terceira hora que a gente deve liberar a paciente. E a contraindicação disso, né? Não é tão lindo quanto parece, parece a solução dos nossos problemas, mas é contraindicado em gestação múltipla, em presença de oligodrâmino, na alteração da vitalidade fetal, na restrição de crescimento intraútero e na presença de placenta prévia, porque nessas outras condições, o feto já tem ali uma condição um pouco mais, vamos dizer assim, um feto mais sensível, um feto mais vulnerável. Então, se é um bebê que tem uma restrição de crescimento, que tem uma placenta prévia, já tem algumas alterações na placenta. Oligodrâmino, pouco líquido, né, amniótico. Por que tem pouco líquido? Será que é alguma malformação fetal? Será que é a placenta que não está funcionando direito? É um bebê que está vivendo ali só com reservas? Então, não é legal arriscar um bebê desse, né, para isso. Porque exige, vamos dizer assim, uma certa vitalidade fetal, vamos dizer assim, para conseguir suportar essa manobra, né? Se for um cordão mais curto, também não dá certo. Se for um vício pélvico, também não dá certo. Se for uma gestação múltipla, você muda um bebê, o outro vai para o lugar, não dá certo. Se for uma malformação uterina, você também não vai ter sucesso na manobra, não vai conseguir mobilizar o feto aí, pélvico que pode ser submetido à versão cefálica externa. O grande problema é que, não criticando o radiologista, não é isso, mas muitas vezes o ultrassom é um exame que é examinador dependente, depende de experiência, depende de qualidade de aparelho, depende, enfim, de muitas variáveis para a gente poder ter essas condições com certeza, né, no ultrassom. Então, muitas vezes a gente vai fazer um exame, né, o médico radiologista vai lá fazer o exame, ou o próprio ginecologista também pode fazer esse exame, e aí no ultrassom obstétrico ele vai traçar que tem condições normais, que a paciente não tem contraindicação em fazer, e muitas vezes algumas coisas podem não ser vistas, e a gente, de repente, oferecer um risco, né, para a paciente. Não precisa ser uma coisa assim, que tenha muita certeza. Um profissional muito treinado para fazer isso, não é qualquer obstetra que faz, né, exige treinamento. A gente precisa conferir a apresentação com ultrassonografia antes do parto, porque, como eu disse para vocês, até na última hora pode tudo mudar. A gente tem que garantir a avaliação da vitalidade fetal antes e depois. A gente deve localizar a inserção da placenta, garantir que não tem vício pélvico, porque senão não vai adiantar. A gente deve suspender o procedimento se tiver dor ou se tiver sangramento. E monitorar o feto durante a manobra sempre, porque pode ser que ele tenha. Existe uma chance de descolamento de placenta durante o procedimento, né? Não é uma chance grande, mas ela existe. Então, se de repente você está ali fazendo e você tem um descolamento, a placenta deixa de ter fonte de nutrientes para o bebê, e aí, quando acabam os recursos que estão naquela placenta e no próprio bebê, o bebê fica sem suprimento nenhum. Então, a gente pode provocar sofrimento fetal aí, isso seria uma iatrogenia, né? Que seria uma, vamos dizer assim, um prejuízo causado por um procedimento. E a gente deve realizar isso sempre em ambiente hospitalar, porque se porventura algo desse tipo acontecer, já estamos lá dentro, já podemos intervir e o tempo significa muito para nós nesse momento, né? Quanto mais rápida a intervenção, mais chances de sucesso. Apresentação córmica, né? O que a gente toca quando o bebê está córmico? A gente toca o acrômio, né? A gente toca o cotovelinho ou o ombrinho, né? Mas muito mais comum que seja ombro, né? O acrômio. Aí é nosso ponto de referência. Da apresentação córmica, né? Que é quando tem situação transversal, sempre é apresentação córmica, que quer dizer ombro encaixado. Membro superior saindo pelo canal do parto, né? Pelo canal uterino,
pelo canal vaginal. A gente tem várias variáveis, tá vendo? De apresentação córmica aqui, e infelizmente essa apresentação não permite parto normal mesmo. É possível tentar fazer uma versão cefálica? É até possível, mas como a gente viu anteriormente, nos motivos para essa apresentação acontecer, sinceramente, vocês acham viável que seja feito esse procedimento, né? Então, assim, é um risco, a mãe precisa estar ciente desses riscos para poder fazer, o profissional também precisa estar ciente. Então, é um procedimento que muda a natureza das coisas, né? Ao mesmo tempo, é irônico como você quer fazer uma versão cefálica externa para poder ajudar a natureza a conseguir um parto normal, sendo que você está indo contra a própria natureza, né? Se foi dessa apresentação, se foi essa situação que o feto adotou ali durante a gestação, não deve tanto brigar aí contra tudo isso, não. E sobre a posição fetal, né? A gente tem a relação do dorso fetal com o dorso materno. Pode ser direito ou esquerdo. É mais comum à esquerda, o útero roda para a direita, né? O colo sigmoide e o reto estão à esquerda, então eles vão impulsionar o feto onde o dorso do feto está. E a gente vê esse dado de onde está a posição fetal é importante no sentido de que a gente vai conseguir ouvir o batimento cardiofetal, né, o BCF, a partir de onde a gente encontra a posição, né? Onde estão as costinhas do bebê vai ser o melhor lugar para você conseguir ouvir. E a gente vai ter noção de todos esses posicionamentos do bebê dentro do abdômen fazendo essas manobras aqui. Nessa primeira manobra aqui, é a manobra que a gente vê o fundo uterino, né? Aqui nessa segunda, aqui na primeira a gente está vendo o fundo uterino, e esse limite de onde vem o útero aqui é importante porque a gente vai colocar a borda da fita métrica aqui em cima do pub, no ossinho pub que a gente vai palpar, a gente vai sentir a síntese púbica aqui. E a partir dessa borda, a gente vai levar a fita métrica até o fundo uterino, posicionando a fita assim, ó, entre o segundo e o terceiro dedo da mão. A gente estica a fita, sempre na linha média, a gente estica a fita por aqui, e aqui que a gente vai ter essa medida da altura uterina. Então, essa é a primeira manobra de Leopold, muito útil para a gente ver a altura uterina. Na segunda manobra de Leopold, nós vamos ver posição fetal. A gente vai ver qual lado que o dorso está assumindo em relação ao abdômen materno, para a gente conseguir ouvir os batimentos, né? Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo, o feto está com o dorso à esquerda da mãe, né? A gente pensar que a mãe está aqui à direita e esquerda dela, então o feto está com o dorso à esquerda, certo? Posição. Posição. A gente vê aqui o dorso. E aqui a gente está vendo, na terceira manobra de Leopold, a gente consegue ver a apresentação. Aí, quando a gente coloca as mãos em garra, aqui nessa forma aqui como está, a gente consegue ter uma noção se a gente está pegando cabeça, né, polo cefálico ali, ou polo pélvico, porque no polo pélvico é muito mais irregular e muito maior em diâmetro. Então, aí a gente faz essa diferenciação aqui, se tá, qual é a apresentação, né, a apresentação. E aqui nesse último, que é a quarta manobra de Leopold, a gente vai ver a altura da apresentação. É como se a gente tentasse trazer, a gente fizesse esse movimento aqui, ó, daqui pra cá, tentar desenhar uma seta. É muito ruim escrever com o mouse. A gente faz esse movimento aqui para esse sentido aqui, né, para a gente conseguir ver se a gente consegue trazer a apresentação fetal. Muitas vezes não é possível porque já foi insinuada já para a pequena bacia. Então essas são. Primeiro a gente vê o fundo uterino, segundo as laterais para a gente ver posição, terceiro mobilidade do polo e o quarto a insinuação da apresentação. Então falamos sobre
termos técnicos sobre avaliação do feto em relação ao corpo da mãe. E agora nós vamos falar sobre bacia obstétrica. Para a gente definir o que é bacia obstétrica, o que nos interessa é a pequena bacia, né? Nós temos as medidas da pequena bacia, porque da grande bacia a gente sabe que são diâmetros maiores, que o feto sempre vai passar por ali, então não tem grandes problemas, né? A gente falando aqui em termos de ossos pélvicos, de anatomia óssea pélvica, a gente tem ali a linha inominada, que é a divisa entre esses ossos. A gente tem o ramo púbico superior, a gente tem o ramo púbico inferior, o arco púbico, aqui, sínfise púbica, linha ilio-isquiática, articulação sacroiliaca, né? Nós temos aqui as articulações da pelve, né? Da sínfise, a sacroiliaca e a do pub, daqui do sacro, né? Desses últimos ossos aqui da coluna, a articulação sacral, que é o promontório, que é uma área mais proeminente, né? Que a gente tem e que é palpável durante o toque vaginal. E mais uma vez, né, mais uma imagem, só que agora em esqueleto, sem ser em radiografia. A gente tem aqui a divisão da pelve menor, né, que é justamente esse ângulo aqui, é justamente isso daqui que é a bacia obstétrica, porque de fato é o que nos interessa durante o parto, são os diâmetros que vão fazer diferença na hora da passagem da cabeça fetal. E a gente tem formatos de pequenas bacias, de bacias obstétricas, né? A gente tem a bacia ginecoide, que é uma bacia que é um pouco mais harmônica entre os diâmetros antero-posteriores e laterais. A androide, que tem um estreitamento, né, na porção inferior aí do diâmetro lateral dela, tem esse estreitamento aqui nessa porção inferior. A gente tem a antropóide, que tem um diâmetro antero-posterior um pouco maior do que o lateral. E a platipeloide, que são bacias que têm o lateral um pouco maior do que o antero-posterior. Aqui mais uma ilustração dos tipos de bacia. Então, qual é a diferença, né? Ou qual é a relevância desses tipos de bacia para o momento do parto? A gente sabe que o maior diâmetro enfrentado ali é o sacro púbico externo, que vai ali da superfície, da sínfise pública, né, na verdade, da borda superior, até o promontório. E aqui a gente tem o diâmetro das duas cristas ilíacas, o diâmetro bispiático, a gente tem o diâmetro bitrocantérico, mas esses diâmetros, na verdade, quando a gente fala assim, o paciente tem um quadril bem largo, é muito bom para ter parto. A gente muitas vezes o que consegue ver externamente é esse diâmetro bitrocantérico, né, em pacientes bem magras, e aqui a gente conseguiria ver a diferença de pacientes da crista ilíaca, né, a proeminência das cristas ilíacas, mas o diâmetro da bacia menor, né, o menor diâmetro aqui, a gente não consegue ver externamente. Então, às vezes engana muito, né? Paciente que tem uma bacia aparentemente, vamos dizer assim, quadris largos, não quer dizer que você tenha uma bacia obstétrica boa ou ruim. Isso não é avaliável. A gente tem ali também dos maiores diâmetros, né? Então, nas diferentes apresentações de bacia, a pior bacia de todas, né? Que seria essa quarta aqui representação, a gente tem ainda 9,5 de diâmetro. Lembra que é o diâmetro da cabeça fetal. Além de tudo isso, a gente tem que contar com as suturas da cabeça fetal, né, os ossos parietais que vão cavalgar entre si. Eles vão se comprimir ao máximo, diminuindo o diâmetro máximo que der para poder passar no canal de parto adequadamente. Então, às vezes, a gente vai observar que pode ter até os 9,5. Pode ser uma cabeça, vamos dizer assim, vai passar direitinho. Às vezes vai passar até com mais folga, dependendo de quanto conseguir cavalgar um osso no outro ali, né? Que isso se desfaz depois do parto.
é uma alteração fisiológica da cabeça fetal. Acontece em quase todos os partos, né, normais, mas se acontecer, pode ficar até o dia seguinte, por exemplo, né, são casos completamente avaliáveis e de remissão espontânea. Não oferece nenhum prejuízo cognitivo para o bebê depois, enfim, né, mas é possível passar. Então, para a gente poder falar assim, olha, a sua bacia é ruim, a sua bacia não deixa passar, tá difícil. Então, tem que ser um caso assim muito reservado, né? A maioria dos casos pode haver alguma dificuldade, sim, mas na grande maioria é possível no que depender de diâmetro de bacia. Tem aqui, então, não só contando com a bacia óssea, como nós vimos, mas a gente tem também a bacia mole, né? A gente tem que vencer a resistência do orifício do colo do útero, né? Do orifício cervical. A gente tem que vencer a resistência do diafragma pélvico. Temos que vencer a resistência da fenda vulvovaginal. E do que a fenda, na verdade, seria o que venceria essa resistência, né? Caso não fosse possível simplesmente pelo feto, seria a episiotomia. Mas não é uma regra. A gente vai ver isso tudo com o passar das aulas. Mas a episiotomia não é obrigatória. Não é algo que se você não fizer não vai dar certo, né? São para casos é um procedimento feito para casos muito reservados também. Vocês vão ver que a necessidade de episiotomia é mínima, né? É preconizado que seja somente 15% dos partos pela OMS. E alguns serviços abordam isso de uma maneira, vamos dizer assim, bem mais vasta, né? Com muito mais números de episiotomias, por justificar que seria melhor você estruturar aquilo que você cortou, aquilo que você sabe, que você fez a incisão, do que algo que possa lacerar ao acaso. Mas caso a gente faça proteção de períneo, caso a gente tenha as intervenções no momento ali com a compressa, com as técnicas adequadas, você pode prevenir grandes lacerações e essas lacerações menores, ainda que você precise suturar, com certeza serão menos danosas em termos de fisiologia, em termos de psicologia também, de a paciente se sentir invadida, se sentir cortada, né? Enfim, muito menos invasivo, talvez, do que a episiotomia. E aí, diafragma pélvico e urogenital. A gente tem também sobre bacia óssea, né? Ali, oito ossos, né? Então, são dois ilhos, dois isquios, dois pubis, sacro e cóccix. O ilho mais o isquio e o pube formam o osso ilíaco todo. E aí a gente tem as articulações sacroiliacas e sacrococcígeas, que a sacrococcígea é uma que tem uma distensão assim significativa ali nesse momento do parto, porque a gente vai ver na hora que a gente vai falando de mecanismo de parto que o osso sacro ele faz uma retropulsão, é como se ele fosse para trás mesmo, né? Ele é meio inclinadinho para frente, mas ele vai totalmente para trás para justamente aumentar o diâmetro para permitir a passagem da cabeça do feto. Então, eu coloquei esse patinho aqui para mostrar que a gente fica com a marcha anserina, né? A gente tem aí toda essa alteração de marcha, a gente anda igual uma patinha mesmo no final, do meio para o fim da gravidez, não só pelo ganho de peso, mas também porque nosso aumento de volume abdominal muda nosso centro de gravidade, né? Fica mais difícil a gente manter o equilíbrio, como eu disse para vocês, a gente tem a sensação que está mais desastrada. A gente tem uma cifose, né, da coluna, a gente acaba tendo como se fosse essa alteração aqui da coluna, né, aqui na coluna torácica, e a gente tem uma hiperlordose, né, um aumento da curvatura da região lombar também. Então, tudo isso gera dor, tudo isso gera desconforto, mas cabe a nós orientar medidas para essa paciente ter um pouco mais de conforto, né, nesse momento, e manter as frequências de atividades físicas e entender que isso é normal, né? Entender que isso é uma alteração fisiológica, que é uma adequação dos nossos hormônios em relação aos nossos ligamentos para que tudo corra bem. E os diâmetros da bacia, né? Como eu disse para vocês, a bacia maior que não nos interessa em relação ao parto
A gente tem os limites laterais, as fossas ilíacas internas, posteriormente a coluna vertebral, anterior os músculos da parede anterior do abdômen, inclusive a parte que tem menos resistência óssea do nosso corpo é o abdômen, né? A gente só tem a coluna de limite ósseo ali. O restante é todo muscular. Então, a gente sofre uma distensão muscular imensa durante a gravidez, né? E é preciso orientar também essas pacientes de que leva um certo tempo para ter uma reconstituição, né? E de algumas, muitas vezes, não acontece espontaneamente, não é tão simples assim reconstruir o abdômen. Às vezes a paciente realmente precisa voltar a fazer exercícios, né? De fortalecimento muscular, enfim, uma atividade física que ajude a remodelar aí essa estrutura muscular que foi hiperdistendida durante a gestação, principalmente em gestações gemelares, em fetos com polidrâmio, em fetos macrossômicos, né, em ganhos de peso excessivos, a gente tem toda essa distensão. E o diâmetro transverso, né, e o diâmetro anteroposterior. Menor, que é o que de fato nos interessa em relação ao parto, que a gente tem ali no estreito superior, a gente tem a conjugata vera anatômica e a conjugata vera obstétrica, a gente tem os diâmetros bisquiáticos, bituberosos, temos os oblíquos, temos o estreito superior médio, inferior. O exame clínico da bacia obstétrica, em que consiste, né? Qual a necessidade de a gente examinar a bacia? Para a gente ter uma noção de prognóstico de parto, para a gente saber qual a previsão para aquele parto, né? Será que vai ter uma boa passagem? Vai ser difícil? Será que a gente precisa deixar um fórceps de alívio ali no jeito? A gente vai precisar pedir para que a paciente opte pela posição de 4 apoios, que ela aumenta o diâmetro anteroposterior da bacia. A gente vai pedir para a paciente ficar sentada para poder melhorar a força dela, que nós vamos precisar de mais força do que deitada. Como que vai fazer, né? Tudo isso tem bastante utilidade. A gente vai avaliar esses diâmetros e a gente vai avaliar toda a morfologia. Então, essa é uma medida que é possível de se fazer, que a gente examina ali por fora, com as mãos, né? Colocando a paciente em posição de litotomia, né? Que é a posição ginecológica, a gente pode ter uma noção, pela abertura dos ossos, como é que vai ser essa passagem. Mas, na verdade, essa também não é a melhor forma de se medir. Só estou colocando isso daqui para mostrar para vocês que existe esse tipo de avaliação, mas o mais adequado é a gente sentir a pelvimetria interna. Então, a gente vai sentir ali do promontório, né, que é a proeminência que a gente está vendo aqui, ó, dessa porção da coluna vertebral. A gente vai ver aqui o toque no promontório até o pubis, né, a porção aqui inferior do osso do pubis, e a gente vai colocar o dedo aqui onde a gente alcançar para a gente demarcar qual é essa medida, né? Então, essa é a conjugata vera. O que a gente conseguir aqui de medida nesse momento é a conjugata vera. E aí, quando a gente soma mais 1,5 centímetro, a gente tem a conjugata diagonalis. Nós vamos precisar dessa medida daqui a pouco na próxima aula, tá bom? Já vou falar dela para vocês. E aí nós temos também o quadrilátero de Michaelis, que é uma medida, sabe aqueles 2 furinhos que algumas pessoas têm aqui, ó, na região lombar? Então ele justificava que esses 2 furinhos formavam vértices de um quadrilátero que daria a nós uma noção desse osso, dessa parte óssea, né, da nossa coluna, e isso daria para nós uma noção de como seria a bacia, mas isso não é verdade, certo? Isso caiu por terra e não é uma avaliação verdadeira. E aí, quais são as principais medidas que a gente precisa ter para fazer
essa pelvigrafia, para ter essa avaliação de fato da bacia obstétrica, a gente precisa ver as espinhas isquiáticas aqui internas, aqui ó, as duas proeminências dessas espinhas, e a gente tem que ter noção que elas precisam ter pelo menos 10 centímetros, né? 9,5, 10 centímetros, para permitir uma passagem de polo cefálico. A gente mede essas duas proeminências, né? Assim, com os dedos, a gente tem noção de qual é o limite delas, e a gente tem essa medida da conjugata aqui, vendo essa medida do sacro, porque existem conformações de sacro que são um pouco mais proeminentes assim e podem dificultar o diâmetro. Então, a gente vê essa medida do sacro e a gente faz a conjugata, que deve ter uma medida adequada para poder permitir a passagem do feto. Então, sobre os pontos de referência da bacia materna, que é a bacia obstétrica, que é a pequena bacia, a gente vai ter pub, sacro, os transversos direito e esquerdo, os oblíquos anteriores direito e esquerdo e os posteriores direito e esquerdos. Baseado nessas referências aqui, nesses 8 pontos de referência, é que a gente vai colocar a variedade de posição depois do feto. Porque para a gente poder nortear, falar, o feto tá virado mais ou menos, deixa eu ver, tá com o occipício no pub. Então a gente vai ter uma apresentação em OP. Ah, ele tá com uma apresentação que tá o occipício do feto tá apontando, tá encostando no sacro da mãe. Então a gente tem uma apresentação em OS, por exemplo. Então tudo isso a gente vai ver na sequência aqui. Então aguardo vocês. Então são os pontos de referência fetais, como a gente mencionou naquele outro slide, né? A gente vai falar aqui a relação, nas próximas aulas, nós vamos falar da relação entre esses pontos de referência que a gente consegue tocar do feto em relação aos pontos de referência da bacia materna, certo? Espero vocês na próxima. Um beijo, obrigada!